Olá pessoal, esse é um vídeo conforme prometido para mostrar para vocês o GeekWatch, que é um projeto de um smartwatch, mas focado nas funções de tracking. A ideia inicial veio de fazer um equipamento que tivesse vários sensores usando a plataforma Arduino para levar para o mato. Então o que eu fiz? Eu peguei primeiramente um Arduino Pro Mini, comecei a colocar os sensores, depois a ideia de colocar dentro do relógio e funcionou bem. Só que começou a ficar muito grande, eu tive que partir para um processador mais avançado, que é um Atmega 1284P, que tem 16 KB de RAM e 128K de flash, com alguns KB de EEPROM interna. Coloquei um monte de sensor nele e foi o que a gente conseguiu fazer. Esse aqui já é a versão 3 do relógio. Bem, sobre a plataforma do Arduino, né, com esse chip mais poderoso, eu coloquei alguns sensores. Coloquei aqui um sensor de luminosidade ambiente, coloquei um sensor de luz ultravioleta, coloquei um módulo GPS, que é o MKT3337 da MediaTek, gasta somente 20 mAh fazendo tracking dos satélites, que é muito bom. Tem aqui um sensor da SparkFun HTU 21D, que é um sensor de umidade relativa do ar e temperatura. Coloquei internamente, tem um Real Time Clock, tem também uma IMU, que tem giroscópio, magnetômetro, sensor de aceleração, tem medidor de pressão atmosférica e temperatura também. E tem um módulo Bluetooth para se comunicar aí com o celular, né, ou com o computador. E uma coisa importante também, tem um LED para fazer uma lanterninha, tá? Vou mostrar para vocês. Bem, nesse projeto eu usei o conceito de telas. Ou seja, cada tela tem uma função, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou fazendo browser em cada tela, porque não dá para mostrar todas as informações do relógio numa telinha só, né? Essa telinha aqui é uma telinha OLED de 128 por 64 pixels, tá? Tem um brilho até razoável. Então, só que como são muitas telas, são mais de 20, eu tive que agrupar essas telas em grupos. Vou colocar na tela aí para vocês agora um pequeno mapinha de como funcionam esses grupos. Tá vendo? Na vertical, a gente tem os grupos, que é tempo, barômetro, sensores, localização e utilitários. E na direita tem os membros desse grupo. Por exemplo, no grupo tempo a gente tem relógio, calendário, alarmes, cronômetros, essas coisas. E por aí vai. Então vou mostrar para vocês cada telinha dessa para vocês verem as funções disponíveis no relógio. Essa aqui é a tela principal. Quando você liga o relógio, quando você acorda ele do zero aqui, ele vai para essa tela que mostra as horas, né? Obviamente um relógio tem que mostrar as horas. E aqui em cima a gente tem como se fossem uns ícones aqui, um conceito parecido com o celular, né? Você tem uns ícones de status aqui, por exemplo, o primeiro aqui vai dar para ver direito aqui, mas uma anteninha de GPS. Esse segundo aqui mostra-se questão do Bluetooth, modo Eco, para gastar pouca energia. E aqui, como um relógio geek, né? Logicamente eu não vou colocar porcentagem de bateria aqui, né? Isso aí é coisa para amador. A gente vai colocar aqui a tensão da célula de lítio-íon, né? Como todo bom geek, a gente sabe o estado da bateria a partir da tensão, tá? Mas como relógio customizado, né? Cada um faz do jeito que quiser. Então tá, nessa tela, nesse grupo hora, a gente tem essa primeira tela aqui, mostra as horas normalmente. Isso aqui depois eu vou customizar, vou colocar um relógio analógico, para fazer umas firulas aí só para flash. Depois eu tenho aqui a segunda tela desse grupo, tem uma tela que mostra hora em geral. Então aqui eu tenho o dia da semana, o dia do mês, ano e tal. O local RTC aqui seria o tempo do relógio interno dele, que é o Real Time Clock. Embaixo é o tempo que ele está pegando do módulo GPS, que dá uma diferença. Nota que o GPS ele mostra a hora em horário UTC, que é o de meridiano zero lá, né, o meridiano de Greenwich. E aqui também mostra a configuração, que se eu estou usando qual que é o minha configuração de time zone e se está no horário de verão ou não, que é o DST aqui, Daylight Save Time. Eu optei por colocar as coisas em inglês, porque se eu quiser depois abrir esse projeto para open source aí, amplia mais o público, tá? Nada além disso mesmo não.
A próxima tela eu tenho um cronômetro, que é um cronômetro, o de cima é um cronômetro normal, né, progressivo, comum. E embaixo eu tenho um cronômetro regressivo, que eu chamei aqui de timer. Interessante que desse cronômetro é que mesmo que eu tirar a bateria e colocar de novo, ele continua contando, porque ele usa o Real Time Clock, que é uma ideia muito interessante. Se eu precisar trocar a bateria, se por algum mau contato aqui desligar alguma coisa, eu não atrapalho a minha contagem, né? Depois eu tenho aqui um calendário básico, que eu posso trocar o dia para me ver que dia que vai cair da semana, coisa bem básica também, mas é importante ter um relógio, né? Voltamos aqui à tela inicial. Nesse relógio, uma dificuldade que eu tive foi de como criar a interface gráfica com poucos botões de forma que eu conseguisse fazer tudo que eu queria. Isso foi um desafio. Eu cheguei na seguinte conclusão. Vou mostrar isso aqui para vocês antes de prosseguir com as próximas telas. Eu criei a ideia de página, né? Então, logicamente, teria que ter dois botões para a gente trocar entre essas páginas. Posteriormente, como aumentou o número de páginas, eu criei o conceito de grupo. Então, teria que ter um botão para trocar o grupo e um botão para trocar as páginas, né? Se eu fosse ir linearmente em todas as páginas, ia ficar muito grande. Então, o que eu fiz? Esses dois botões de cima aqui seriam up ou down, que eu chamo. Up aqui e down aqui. Aqui embaixo eu tenho um botão de back, né, de voltar ou apagar, cancelar, essas ideias assim. Esse botão aqui embaixo seria um botão tipo de Enter ou Set, né? E esse botão aqui eu chamei de botão de luzes, é um botão especial, eu vou explicar para vocês. Esse botão do lado aqui, ele troca entre as telas do grupo, tá vendo? Ó, do mesmo grupo, tempo. Então se eu for apertando aqui, ele troca, ó, entre as principais. Esse botão Down aqui, ele troca as telas, os grupos de funcionalidade. Então, por exemplo, aqui vou deixar aqui na principal. Vou trocar para o próximo grupo, que é o grupo de altímetro. Se eu apertar de novo, troca para o grupo de sensores. Se eu apertar novamente, vai para o grupo de localização, grupo de utilitários e volta. Então, com esses dois botões aqui, eu consigo navegar entre 20 telas de maneira bem rápida, né? Um vai na vertical, que é esse botão aqui, e esse aqui na horizontal. Com isso eu consegui uma navegabilidade boa, né? Sem precisar de vários botões para fazer isso, né? O botão de back, ele sempre volta. Se eu entrar aqui, ele vai voltando até para a tela inicial, e se eu estiver numa tela mais adentro, ele vai voltando até chegar na tela principal. Então a ideia é mais ou menos essa. O botão Enter aqui, ele entra no modo de menu. Eu optei por, em vez de criar uma central de configurações de todas as opções possíveis, eu criei menus contextualizados com a tela. Então, por exemplo, essa tela aqui de relógio, se eu apertar aqui, eu vou ter... Ela é relógio e, digamos assim, é principal. Então, eu vou ter coisas principais aqui, por exemplo, ligar a lanterna, né? Ligar e desligar o Bluetooth e outras funções aqui. Colocar o modo eco, configurar a porta serial, configurar o tempo que a tela demora para desligar sozinha e essas coisas mais gerais, vamos dizer assim. Então, uma vez que eu escolho aqui o menu, eu uso as telas up e down novamente, se eu estiver no menu, né? Coloco aqui set serial, por exemplo, vamos deixar um mesmo. E tem todas as configurações aqui. Aperto de novo, sai do menu e volta ao normal. Esse botão light aqui, que eu chamo de luz, ele serve para duas coisas. Basicamente para desligar o relógio, a tela, e entrar em modo standby automaticamente e aparecer novamente. E se eu apertar um pressionamento longo, ele liga a lanterna. Então, por que eu deixei um botão dedicado para isso? Para facilitar no dia a dia. Ali seria complicado botar um jogo de tecla e tal. É um botão que fica numa localização não muito bacana para usar. Então, que eu uso pouco também, mas de qualquer forma também está sempre acessível, né? Então vamos passar para a próxima tela. Aqui a gente tem um outro grupo, que é o grupo altímetro. Nessa tela aqui dá para ver um pouquinho as funções que eu coloquei. De cara, aqui a gente vê altitude, usando o barômetro. Coloquei aqui um altímetro parcial também, que é uma coisa muito interessante. Ou seja, eu tenho aqui a informação ALTI, que é a altitude inicial. Ou seja, se eu vou subir um morro, por exemplo, Pico da Bandeira, eu sei que minha altitude inicial é, sei lá, 2.000 metros. Então eu zero esse altímetro parcial, programa aqui nesse ALTF, que é o final, a altitude que eu quero chegar,
Ele vai me falando ao longo da subida, vai falando a variação de altitude que já teve, calcula a minha velocidade de subida, que eu chamei aqui de V-Speed, né, Vertical Speed, e fez e calcula automaticamente um negócio que eu chamo aqui de VETA, que é o Vertical ETA, né, o Estimated Time of Arrival, que é ele faz uma projeção de que hora que eu chegaria no topo baseado na minha velocidade de ascensão. Né. À direita aqui a gente tem um tempo aqui, um valor pequenininho aqui, 15.9 aqui, é a diferença de altitude em relação ao barômetro para o GPS, porque existem variação de medida. O GPS te dá uma medida mais precisa, vamos dizer assim, mas não é tão precisa quanto o barômetro calibrado, vamos dizer assim. O barômetro é ótimo para fazer coisas diferenciais, porque se a pressão atmosférica variar ao longo do dia, por exemplo, você pode ter uma variação de altitude. O GPS não tem isso, mas o GPS não te dá uma precisão boa se você não fizer algumas coisas. Então, é basicamente isso aí. Em seguida, eu tenho aqui um medidor de pressão, basicão mesmo. Já coloquei aqui as informações em outras unidades para facilitar, né, caso seja necessário. E na sequência eu coloquei uma coisa muito legal. Coloquei um gráfico da altitude em função do tempo. Esse aqui é um gráfico das últimas 20 horas, ele mede de 10 em 10 minutos. Vai gravando aí e vai fazendo rotação. Na verdade, internamente ele faz uma rotação de mais valores, mas eu só ploto as últimas 20 horas. Por conveniência, né, por 20 horas dá exatamente, 21 horas mais ou menos, dá exatamente um pixel a cada 10 minutos aqui na linha. Então, para facilitar as coisas. Aqui eu posso mostrar o gráfico de altitude ou então o gráfico de pressão atmosférica. Esse buraco aí foi na hora, mais ou menos por volta de 11 horas da manhã. Na saída fui num bairro aqui perto, tinha logicamente uma pressão menor, né? Um lugar mais alto, voltei. Fui ali no barreiro e voltei. Então dá pra você ver direitinho aqui no gráfico o que aconteceu. E essa curva logo antes aqui, ó, é a variação da pressão atmosférica aqui em casa. Variação normal do dia. À medida que vai... Esse aqui provavelmente é de noite, de manhã. Tá vendo aqui, ó? De madrugada geralmente a pressão ela baixa bastante. Aí à medida que o dia vai ficar mais quente, a pressão vai subindo, tal, o tempo vai melhorando e tal. E depois volta a baixar. A gente está aqui agora, no finalzinho. Depois aqui eu tenho uma outra tela que eu ainda estou implementando direitinho, mas é uma tela que vai me dar a previsão do tempo, justamente usando essas informações de pressão atmosférica. Esse registro que foi feito, existem algoritmos que você pode usar para poder prever se a pressão está subindo muito rápido, quer dizer que o tempo vai melhorar. Se ela está descendo muito rápido, o tempo vai piorar. Então tem todas umas estatísticas aqui, são só uma tela Doom, e acerta esse Sun/Cloud aqui, que eu já comecei a fazer alguns testes para poder fazer isso. Tem uma dificuldade que esses algoritmos eles funcionam da seguinte forma: se você tem uma variação de pressão, você consegue prever legal o tempo. Mas se você estiver andando, tipo subindo um morro, a pressão vai variar por causa da altitude. Então você não consegue prever legal, você teria que estar parado. O que eu fiz? Estou tentando fazer uma correção dessa variação de pressão em função da altitude do GPS. Ou seja, ele vai fazer uma correção desse valor e vai tentar prever isso aí de maneira mais adequada. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Bem, no outro grupo aqui eu tenho um grupo de sensores, que basicamente eu tenho aqui esse 32.9 é a temperatura externa. Sim, tá bem calor aqui. E esse pequenininho aqui do lado, 32.4, seria a temperatura interna. Tá? Aqui eu tenho máxima e mínima da temperatura externa, não me deu trabalho de colocar interna. Umidade relativa, máxima e mínima também. E esse HI aqui é um cálculo que eu vi em outros lugares, chama Heat Index, que é o, digamos assim, sensação térmica que o pessoal fala. Não sei bem se é isso não. O que acontece basicamente é o seguinte: acima de 20 e poucos graus, 27 graus se eu não me engano, se a umidade estiver muito alta, você tem que acessar muito mais calor. Mas isso só vale para cima de 27 graus, para baixo não vale. E aqui embaixo é o dew point, que é a temperatura de condensação da água. Dá para prever nevoeiro, fazer algumas coisas interessantes com isso aí. Depois eu tenho aqui o gráfico da temperatura ao longo do dia. Também posso mostrar o gráfico de umidade relativa. Uma coisa interessante aqui, ó, esse buraco aqui foi naquela hora que eu fui lá para fora no barreiro que eu falei.
Ou seja, dentro do carro a umidade é muito baixa, então cai mesmo por causa do ar-condicionado, é impressionante. Aqui eu tenho também um gráfico de tensão da bateria. Como vocês podem ver aqui, minha bateria já está acabando. Olha aqui, ó, despencando a curvinha da direita aí, ó. Típico gráfico de lítio-íon mesmo. Começa grande, depois dá uma despencada. Então a bateria já está chegando ao final. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ah, sensor de luminosidade. Vamos tentar tampar ele aqui, ó. E aqui embaixo tem também um sensor de ultravioleta, que no caso aqui, estou dentro de casa, não vai ter nenhum. Né? Tem os cálculos de UV Index que ainda vou fazer, a probabilidade de você queimar sua pele em certo tempo, tem uns cálculos interessantes aí. E aqui eu coloquei uma outra coisa interessante que é útil para mim, que é essa medida de luz em EV. Isso aqui é uma medida de fotografia, esses fotômetros usado por fotógrafos profissionais, né, eles têm essa medida em EV, que é o Exposure Value. E aí eu vou fazer algumas contas aqui com base em como que, baseado nos conceitos de fotografia normal, né, se eu colocar aqui qual que é a abertura que eu quero, qual que é o ISO da máquina, ele vai me dar aqui qual que teria que ser a velocidade de exposição. E se por algum caso se eu precisar usar sem fotômetro, ou só por curiosidade mesmo, ter uma noção, né, eu posso usar isso aí como um fotômetro fotográfico também. Mais simples, mas também funciona. Né? E aqui volta a tela. Depois eu tenho aqui a parte de localização, que é bem interessante. Eu tenho aqui as informações do GPS. Esse módulo é tão bacana que eu estou dentro de casa. Então tem a janela aqui que tem um pouco de visibilidade. E estou pegando numa boa aqui, ó, com precisão bem bacana. Estou pegando 8 satélites. Né? Então tem aqui as informações de coordenada, altitude, coisa básica. Né? Esse curso aqui só é o curso em relação ao norte. É o azimuth, vamos dizer assim. Mas só vale quando você está mexendo. Ele mostra mesmo estando parado porque tem uma velocidade muito pequenininha devido à oscilação aí de posição. Então quando você está andando, esse aqui fica mais confiável. Mostra aqui quanto satélite está pegando. Esse modo, infelizmente, ele só funciona na rede GPS, não funciona com GLONASS ou outras redes, mas é suficiente para o meu propósito aqui. E esse aqui é o Horizontal Dilution of Precision, que é uma medida que vem do módulo, que basicamente dá a precisão aí da sua informação. Tá? 0.99 é muito bom. Qualquer coisa abaixo de 2 para navegar assim para trilha, navegar carro é bacana. Calcular qual que é a precisão em metros, tem uma série de contas que tem que fazer, uma estimativa, eu não me dei o trabalho de fazer não, porque isso aqui já é suficiente para o propósito aqui do relógio. Queria gastar flash com outras coisas mais interessantes. Tá? Aqui na sequência eu tenho a tela de track log, que eu posso ligar e desligar. Eu criei o conceito aqui de banco por comodidade, para evitar de ficar editando o nominho de arquivo. Eu criei aqui, sei lá, 256 bancos aqui. Cada banco grava uma trilha, um dia, ou de uma parte de um dia, alguma coisa assim. Né? E ele vai, à medida que eu vou fazendo a trilha, ele me mostra aqui a distância já percorrida, o tempo, a velocidade média, variação de altitude e a velocidade de subida, também é importante. Depois eu vou fazer algumas outras estatísticas com isso, caso necessário. Né? Tipo assim, tanto que você subiu, desceu e tal. Porque às vezes você tem uma variação altimétrica, sei lá, de 1000 metros, mas você subiu 1000, desceu 1000 e, sei lá, subiu 500, desceu 500, subiu 500, desceu de novo. No final das contas, você subiu só uma quantidade de, sei lá, de 500 metros, mas você teve que subir esses 500 metros e descer várias vezes. Tipo na Serra Fina, por exemplo, é assim. Então, para ter uma ideia melhor da altimetria, né? Próxima tela aqui é que é o POI, que é o ponto de interesse, né? Point of Interest. Aqui eu posso gravar pontos aqui, eu posso falar, sei lá, um ponto que tem água, e ele está associado ao banco do track log anterior. Uma coisa interessante é o seguinte, eu coloquei aqui, ó, que é esse SLD, que é o Straight Light Distance. Por exemplo, supor que eu estou num outro lugar qualquer, eu quero saber qual que é a distância do lugar que eu estou até nesse ponto. Ele me dá uma distância em linha reta até esse ponto de interesse. Né? E o curso também da bússola, né, para onde tem que ser. Aqui vou colocar uma telinha de navegação, ainda não está pronto. Vou colocar aqui basicamente a informação da bússola, para que lado que eu tenho que ir. Talvez ele dê um apitinho, tenta se colocar em cima da trilha para fazer uma trilha de volta e tal. E essa aqui a telinha é uma telinha que vai mostrar um mapa. Eu estou ainda elaborando também.
Deixa eu ver aqui. Ali. Tá desenhando um mapinha, né? A ideia é mostrar um pedacinho da trilha aqui, ó, onde que eu tô. E aqui eu vou colocar ainda, deixa eu ver. É um jeito de você se mostrar onde que você tá na trilha. Não sei se tá dando pra ver a bolinha mexendo aí. Ainda vou melhorar isso ainda. E aqui na sequência eu vou ter também, deixa eu ver, eu volto aqui a tela. Aqui eu tenho a bússola normal, vou colocar uma bússola gráfica bonitinha ainda, não coloquei. Essa outra tela aqui é uma tela que eu acho muito legal, me deu um bom trabalho, mas é muito interessante. Ela mostra informações aqui do Sol e da Lua. Então, te fala aqui se você está no outono, inverno, verão. Olha aquela questão lá do solstício de inverno, tal, o dia que, né, que tem os equinócios lá. E mostra também que hora que o Sol vai nascer, que hora que o Sol vai se pôr. E também o azimuth, ou seja, dá para você saber onde vai estar o pôr do Sol ou não, que ele varia conforme a época do ano também. E também da Lua, de forma fase da Lua, se é crescente, minguante e tal. Isso é interessante para você prever, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, você sabe se vai ter lua cheia para você caminhar, você vai caminhar no escuro ou não, você vai, né? Tem essas questões aí. Então, às vezes para tirar fotos, você quer, será que no dia tal vai ter lua cheia? Será que vai estar a lua visível num horário sem ser de madrugada para tirar foto da lua? Você pode trocar aqui no calendário, né, a data, ele te mostra aqui, naquela data vai ter, não vai. Isso é tudo independente de internet, coisa, é tudo feito cálculo astronômico mesmo. Programei todas as fórmulas aqui dentro. Tá? Então isso ficou muito legal. Talvez no futuro aí a gente coloque aí para outros astros aí, né? Já tem as fórmulas básicas, né? Talvez dá para colocar aí Marte, Vênus, sei lá, os planetas aí. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui vou ter o meu voltímetro. Esse aqui tá, ele, por enquanto tá medindo aqui só o V que eu estou debugando ainda, mas isso aqui vai medir tensão geral que eu colocar aqui na portinha analógica. Então posso usar como um multímetro, por exemplo. Eu posso levar um multímetro no pulso, que é bem interessante. Bem, pessoal, acho que é isso aí. Qualquer dúvida ou sugestão, estamos abertos. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia do projeto. Essa aqui é a versão do GeekWatch, versão 3, nova versão. Vou conseguir agora fazer sem ficar com aquele volume mais alto, porque eu troquei o LCD. Aqui tem um detalhe mais de perto. Vamos ver. Aqui a gente tem esse aqui é o módulo IMU, né, que tem o barômetros, tem bússola e sensor de pressão e temperatura. Esse aqui é o módulo Bluetooth. Esse aqui é o Real Time Clock, bateria de backup e cartão SD. Por cima, na segunda camada, nós vamos colocar a camada com o microprocessador. No caso aqui, deu a placa antiga, estou esperando chegar a placa do processador novo. Vamos colocar aqui. Beleza. Esse aqui é um Atmega 2561. Estou trocando para o Atmega 1284P, que é low power. Esse aqui não é. Funciona só com 5 volts. Estava funcionando meia boca aí com 3.3. E por fim, vamos colocar o LCD OLED de 128 por 64. Vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui. E para cerejinha do bolo, nós vamos colocar dois sensores aqui. São sensores de luz visível e de luz ultravioleta. Esse aqui é o BH1750 para luz visível. E esse outro aqui para ultravioleta, para medir índice UV, essas coisas. E por fim, nós vamos colocar a tampinha. Quando tiver tudo ajeitadinho, vai ficar mais ou menos assim. Acho que isso aqui vai encaixar direito, né?
vai ficar mais desse tamanho. Na pulseira nós vamos ter o módulo GPS. Vamos ver se dá pra gente focar aqui. Esse aqui é um sensor de umidade relativa e temperatura externo ao equipamento, para medir a temperatura ambiente. Por baixo a bateria vai ficar aqui. No caso aqui debaixo do relógio. Parece que fica ruim, mas eu já testei no Pico da Bandeira, ficou bem confortável. E visivelmente não dá nem para perceber. Já vou mostrar ele com a pulseira. Esses fios cinzas ainda vão sumir. Eles vão ficar aqui dentro dessa abertura para fazer conexão lá com o circuito principal, né? Isso aí, vamos continuar trabalhando.